com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Humanidia. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redações do Enem. Bom, galerinha, a gente está analisando as redações do Enem de 2014. A gente está pegando fontes do site G1, viu? E eu acho essa redação bem interessante. A gente vai ler a redação do Luiz Arthur Novaes Haddad, de Minas Gerais. O tema é sobre publicidade infantil. Olha só que interessante, né? Publicidade infantil, deixa eu ver se tem em questão no Brasil. Geralmente, isso, em questão no Brasil. Geralmente o tema tem a ver com o Brasil, né? Exame Nacional do Ensino Médio. Então tá, beleza, gente. Vamos ler a redação do Luiz. Olha só que interessante. Ele diz o seguinte, ele pôs o tema assim. Mais família e menos mídia. Eu achei essa redação muito interessante porque ele usou Esparta, gente. Olha que interessante. Mitologia grega, né? Polis grega. Então você pode ser criativo, citar fatos históricos, né? Livros. Já vi redações daquele texto do Brás Cubas, né? O texto não, o livro, né? De Machado de Assis, no Brás Cubas. Memórias, aí a gente fugiu que o nome, Memória Póstumas de Brás Cubas, várias coisas interessantes, né? Livros, você pode citar músicas. Então, criatividade é tudo, desde que você consiga passar suas ideias e convicção, vai dar uma boa redação e aposte nos seus argumentos e não tenha medo. Então tá, olha que interessante, vamos sem mais delongas, né? Sem mais coisas e vamos ler aqui a redação do Luiz. Ele colocou assim: em Esparta, né? Importante polis grega, os meninos eram exaustivamente treinados para serem guerreiros que defenderiam sua cidade. Hoje no Brasil, as crianças não têm essa preocupação. Crescem e no futuro podem escolher suas profissões. Porém, a publicidade infantil tem influenciado não só este, mas inúmeros outros aspectos dos jovens e não deveria. Olha que interessante a introdução dele, né? Já está relatando que a publicidade infantil é um problema. Por quê? Antigamente o que, né? Na ideia dele, né, para defender os argumentos, ele cita Esparta, que os meninos, eles eram treinados para serem o quê? Guerreiros. E aqui ele já cita, né, sobre a publicidade infantil, a maneira que ela influencia é totalmente diferente de antigamente, né? As crianças mudam essa ideia delas, esse senso crítico delas. Olha só, bem interessante a introdução dele, né? Já é uma introdução criativa, já deixa o corretor com mais entusiasmo para ler, né? Para ver o que ele vai falar aqui. Então é importante você usar da criatividade também na introdução. Primeiro argumento. No Brasil, aí ele coloca assim: no Brasil é comum que se ligue à televisão e esteja passando alguma propaganda com teor apelativo aos jovens, publicitários e usam de inúmeros meios para atrair a atenção das crianças e conseguem. Ou seja, ele citou que atraem inúmeros meios e reafirmou, conseguem. Estas, cada vez mais conectadas a um tipo de mídia, acabam se influenciando pelo... Desculpa, gente. Sendo influenciada, cada vez mais conectadas a esse tipo de mídia, acabam se influenciando pelo que é divulgado na televisão e pedem aos seus pais que comprem o que foi ofertado. O problema é que cabe aos pais escolher qual brinquedo o filho deve ter, por exemplo, e não ao grande empresário, ou seja, citou outro argumento, que cabe aos pais, não ao empresário, ou seja, aqui o empresário está controlando as crianças, né? Quem quer ofertar o brinquedo já está influenciando as crianças, no caso ele diz aqui, o empresário. Este tem por finalidade o lucro, enquanto aqueles querem o crescimento de seus jovens. Dessa forma, é comum que os donos de empresas criem brinquedos que não têm a menor intenção de ensinar nada às crianças. Os pais, pelo contrário, tendem a escolher, por exemplo, os brinquedos que passam a seus filhos, conhecimentos que julguem necessários. Com publicidade infantil, os empresários tomam para si funções que cabem aos pais e por isso esse tipo de publicidade deve ter fim, ou seja, citou um argumento que quem está controlando as crianças é os empresários ao invés de serem os pais. Então, isso é algo muito importante. Repare aqui que ele não citou filósofo, né? Ele só abordou um tema simples, de forma clara, direcionando um argumento tudo a ver com o tema.
Segundo argumento, né? O primeiro ele colocou a influência dos empresários, que aqui os empresários que estão controlando o papel que deveria ser dos pais. Tá. Segundo argumento, o que ele vai dizer aqui? Muitas pessoas, porém, pensam que esta é uma forma de censura similar à que Vargas implantou com o Departamento de Imprensa e Propaganda, mas não é. Ou seja, citou outro fato histórico, a Era Vargas, olha que interessante, né? De controle, né? De censura. Crianças ainda não estão na fase de aprendizado básico e, pela falta de maturidade, não desenvolveram o senso crítico, ou seja, outro argumento, baixo senso crítico das crianças. Ao verem propagandas fantasiosas, acham que o produto é maravilhoso e desejam adquiri-lo no mesmo instante. Não sabem, porém, que refrigerante possui muito corante e pode desencadear uma alergia, ou que o brinquedo é muito frágil e logo que se quebrará. Repara que interessante a explicação que ele está dando. Ele está citando os argumentos e de que maneira isso vai influenciar para ser um problema através da publicidade infantil. Sobre o refrigerante, ele citou o argumento baixo senso crítico das crianças, a ingenuidade de não saber, né, que o refrigerante faz mal, né, que o brinquedo não faz mal também, ó, que é muito frágil e quebra, nessa persuasão. Os pais, por esse motivo, não irão comprar os produtos, o que, em muitos casos, deixará o filho desapontado. Sabendo que as crianças não têm senso crítico para selecionar o que é bom através da publicidade infantil, observa-se que essas devem ser pouco ou nada divulgadas, né? As propagandas. Beleza, olha só que interessante, o que ele vai propor como para resolver esse problema, como conclusão. Ele diz o seguinte: vendo a questão publicitária sobre esta ótica, implemente a lei deve ser colocado em prática. Deve partir do governo uma adequação ao projeto pedagógico brasileiro. Olha que interessante, o governo vai fazer o quê? Como? De que maneira? O projeto pedagógico brasileiro, como? Em aulas de filosofia e sociologia, colocadas na base da escola, ensinarem aos jovens como a mídia se comporta. Com o tempo, a maturidade, as crianças verão que os pais estão, na maioria dos casos, corretos na formação que lhes deram. Desta forma, a sociedade irá crescer e se desenvolver de forma mais humana e menos financeira. Ou seja, ele citou o governo, né? Muito interessante. Como, de que maneira, através de uma adequação de projeto pedagógico brasileiro com aulas de filosofia e sociologia. Através dessas aulas, vai se desenvolver um senso crítico às crianças. Olha só que interessante, né? Muito interessante a redação do Luiz. Bem feita, passou as ideias, citou Esparta, citou Era Vargas e ficou uma redação muito boa, explicativa e tudo a ver com o tema. Repara que não tem segredo, basta você ter criatividade e conseguir passar com convicção as suas ideias, os seus argumentos e provar que aquilo ali é um fator que você acha, né? Que você tem, no caso, você tem certeza que serve para ser um problema para aquele tema. O segredo da redação é você provar que você está certo. Você tem que tentar convencer o corretor. Beleza? E o Luiz conseguiu fazer isso. Bom, obrigada Luiz, Arthur Novaes aí, Haddad. Luiz Novaes, isso, Luiz Arthur Novaes Haddad. Pela redação muito bem feita. E espero ter ajudado aí. Gente, vale lembrar que a gente está tirando as redações do site do G1, viu? Créditos ao site do G1. Bom, espero ter ajudado vocês e te vejo nas próximas análises de redações do Enem, viu? Espero ter ajudado, curtam e compartilhem e até a próxima!